Bom, pessoal, hoje vocês vão precisar de calculadora, papel, lápis e etc, etc. Que hoje a gente vai falar de estatística, viu? Para quem está triste com a temática da aula de hoje, não fique. Vocês vão relembrar o que talvez ficou perdido. O que vocês lembram, gente, da disciplina que vocês tiveram só sobre estatística? Quero saber. Como assim, prof? Os conceitos? Da disciplina no geral, o que vocês lembram? Os conceitos gerais, principalmente teóricos, divisão daquelas escalas que o pessoal falou, isso, moda mediana, uma coisa que me pegou muito foi a normal, mexer com tabela, mexer com já, enfim. Gente, um momento. Eu só lembro das minhas dores de cabeça. Minha gente, não. As métricas Uma básicas. pesquisa também. Foi bem interessante, mas também deu muita dor de cabeça. Uma pesquisa com as pessoas de Boa Vista. É muito difícil achar gente que mora no centro, sabia? É, porque tem poucas casas ali mesmo, né? Uhum. Mas e aí? Não, gente, a gente vai só dar uma revisadinha aí, bem bonitinha aí desses conceitos básicos mesmo sobre estatística, né? Inclusive, vocês estudam esses conceitos justamente por conta da pesquisa em psicologia. Mas assim, gente, pra quem não gosta, né? Ah, professora, eu tenho que saber de todas as coisas, porque tem alguns cálculos, né, dentro da psicologia, etc., que são bem dificinhos, né? Cálculos de correlação, análise fatorial, são coisas que são muito chatas de fazer manualmente. Então, assim, gente, a gente tem duas opções. A gente pode, claro que a gente precisa saber o que significa, o que representa, mas sempre tem a opção de mandar para um psicometrista os dados que você coletou, ou apenas adquirir as ferramentas de análise de dados, né, que também são opções. Eu lembro do professor passando pra gente, ele ensinou a gente a usar uma plataforma, um software que calcula as coisas. Eu esqueci o nome do coisa. Mas não. Hã? JASP. Isso, o JASP. Isso mesmo. Aí a gente usou o JASP e usou o Excel também. No Excel ajuda bastante. Tem um que é o... Ai, meu Deus, é o SP... Agora eu esqueci o nome do negocinho. Se alguém souber aí, deixa eu pesquisar aqui. É SP... Esse... Menino... Meu Deus... Olha, eu já ia botar aqui SPFW, São Paulo Fashion Week. Não lembro da sigla. Cadê? SPSS. É esse o nome do software. SPSS também é um software bastante usado na pesquisa em psicologia. E assim, gente, essas coisas aí mais difíceis, como os dados de correlação, eu acho... agora essa opinião é minha, tá? Vocês podem discordar. Eu acho que é bacana a gente entender tudo isso, né? Aí como é que faz os cálculos de correlação e tal, e uma especialização de psicometria, sabe? Ou então, se vocês quiserem se especializar para serem construtores de instrumento, etc. Eu acho, minha opinião pessoal, né, que a gente que está se graduando em psicologia, o que a gente precisa mesmo aprender em avaliação psicológica é, claro, como os instrumentos são feitos, né? As medidas de validade e precisão dos instrumentos. Precisamos conhecer os instrumentos, os princípios éticos que regem a avaliação psicológica, como fazer uma avaliação psicológica, quais instrumentos usar e como aplicá-los. Eu acho, minha humilde opinião, que esse é o maior objetivo das nossas disciplinas, até porque a gente não tem, mesmo que a gente ache que a avaliação 1, 2 e 3 disciplinas só de avaliação é muito,
Não é, gente. Não é o suficiente se a gente quisesse abordar tudo que a gente deveria abordar. Né? Tem algumas diretrizes para o ensino de avaliação psicológica. Só para vocês terem uma ideia, essas diretrizes trazem que para a gente trazer uma avaliação psicológica satisfatória tem que ter no mínimo, sei lá, uns 6 módulos de avaliação psicológica, sabe? É muita coisa, mas impossível. Aí, só em uma especialização, alguma coisa assim mais restrita. Mas, na minha opinião, e é a opinião que eu estou passando para o plano de ensino, a gente vai entender, sim, alguns conceitos, a gente vai passar por cima aí do como que se constrói instrumentos e tudo mais, mas o nosso foco maior vai ser na prática profissional para quando vocês saírem da universidade, né? Por um caso, vocês saírem da universidade e precisarem comprar e aplicar instrumentos, vocês sabem o que rege esses instrumentos e sabem escolhê-lo e aplicá-lo. Então, é isto, ok? E sabem o que é uma avaliação, um processo da avaliação, ok? Engoli meu biscoitinho. Mas, pois bem, né? Antes da gente começar o assunto mesmo, eu vou começar fazendo uma atividade com vocês para relembrar a nossa última aula sobre as escalas. Lembram? Nominal, ordinal, de razão, intervalar. Espero que vocês lembrem, hein? E aí, a gente vai iniciar esse nosso trabalho. Que eu quero que vocês definam, né? Falem pra mim que tipo de escala é cada uma dessas escalas. Números da camiseta de um jogador de futebol. Isso é uma escala o quê? Todo mundo concorda com a Lívia? Nominal, será? Também concordo com a Lívia. Nominal. É. Certíssimo, porque o número das camisetas ali, se bem que se vocês param pra pensar, né, o número 10 da seleção sempre tem uma magnitude maior, mas é relativo, né, nem sempre isso acontece. Então os números aí estão colocados apenas para de alguma forma representar alguém, né, simbolizar. Período de tempo a gente pula, porque a gente ficou nessa dúvida na última aula. E ranking de jogadores. Ranking de jogadores, vamos dizer, das Olimpíadas aí. É a escala o quê? Intervalar, eu acho. Será? Será? Não, é ordinal, tá certo. Não, intervalar, nada a ver. Ai, senhor. Tudo bem, não tenha medo de errar. Errar faz parte da vida. Exatamente, ordinal. Uma escala ordinal. Qual é a diferença, gente? Qual é a maior diferença entre a escala ordinal e a intervalar? Me lembrem aí. O negócio do zero? Que o zero na... O zero... Eu acho. Ai, qual é o nome? Calma. Na intervalar... Não, na ordinal o zero tem valor. O zero conta. Eu não lembro agora qual é qual. Mas uma das duas o zero conta. O zero A ordinária... A ordinal, ela tem isso, uma sequência, segue uma ordem, ordinal, ordem. E a intervalar? Tem um intervalo, mas o zero não tem significância. Sim. O zero não representa o valor absoluto, né? Mas, gente, a intervalar já tá falando o nome, né? A gente respeita os intervalos e a gente conhece os intervalos. Na escala intervalar, inclusive, é possível a gente utilizar números racionais aí, né? Com vírgula, fração, etc. E na escala intervalar, a gente salvaguarda os princípios da ordem, a gente salvaguarda os princípios da identidade e da aditividade. Na escala ordinal não tem, né? Então, por exemplo, no ranking de jogadores, você não pode somar o segundo e o terceiro para eles ficarem no primeiro lugar. Ou então soma o segundo jogador com o terceiro jogador e dá o quinto jogador. Não, entendeu? Então tem essas diferenças aí, da escala ordinal para a escala intervalar. E a escala de razão, que é a última, né?
A maior diferença é o zero, que representa um nada, né? O zero representa a ausência da característica. E o teste de QI, gente? Teste de QI. Recebidos! Recebidos da Shein. Não, já pode abrir com a gente. Não! Não tem unboxing. Vou morrer de curiosidade. Não, professora, pelo menos nos stories. Eu vou botar nos stories, sim. Ai, gente, é porque eu quero aproveitar depois. Eu estava muito empolgada para esse negócio chegar. Gente, sim, teste de QI é intervalar, tá? Como eu tinha falado na última aula para vocês, existem aí algumas controvérsias, como eu posso dizer, teóricas, né? De que a escala de QI, ó. Escala de QI é intervalar, mas, em suma, teoricamente, ela é definida como uma escala intervalar, sim, ok? É porque, teoricamente, na prática, é ótimo, Giovana. Mas, tipo assim, na prática, não teria uma pessoa que teria o QI igual a 0, né? E não só isso, mas porque também o teste de QI, tipo assim, você consegue subir o nível de teste de QI, você consegue subir o seu QI, entendeu? Você consegue adicionar mais QI, você consegue somar essas coisas. Eu acho que é por isso, gente. Nunca pesquisei a fundo por que a escala de QI é considerada de alguma forma intervalar. Mas... Então, muito bem, gente. Vocês estão ótimos aí. Oi. Eu tô meio confusa. Porque eu não lembro em que parte do slide em que parte da aula passada que a gente viu as escalas. As escalas? Que escalas? Você tá falando nominal, ordinal, etc? Eu não lembro. Não, a gente viu. Foi na última aula. Isso, dia 11. Eu acho que inclusive tá no YouTube, gente. Eu coloquei hoje todos os vídeos que estavam atrasados. Mas tá no slide, professora? Tem no slide. Tem também. Calma, foi a aula de TCT e TRI? Não, foi antes dessa. Foi a aula de início à psicometria, introdução à psicometria. Tá. É isto. Tá. Então, Gustavo, que eu estava falando que existe aí um embate teórico a respeito de se o teste de QI ele se encaixaria em uma escala intervalar ou numa escala ordinal, né? Porque o teste de QI, a medição de inteligência, né? Para você ter uma escala intervalar, você precisa obedecer o princípio da aditividade, né? Você precisa conseguir somar os valores e dar um valor diferente também válido. Então, existem alguns embates teóricos aí a respeito de se é possível a gente conseguir adicionar, subtrair inteligência, né? É um negócio meio complicado de se definir matematicamente isso. Mas, até que haja aí esse consenso que nunca existe, gente, consenso entre psicólogos, é um negócio que nunca existe. Mas... até que chegue aí, a gente fica teoricamente, né? E se cair em concurso, escala de QI, escala intervalar, ok? E como a gente está falando, né, de medida, a gente está falando de psicometria, a gente está falando necessariamente de mensuração. O que é mensurar algo? Mensurar é quando a gente tem aí um conjunto de regras, conjunto de definições que nós utilizamos, né, para atribuir números ao objeto ou ao fenômeno. Então, a mensuração de um fenômeno é o quê? Eu tenho uma regra para conseguir quantificar esse fenômeno, né? Então, o fenômeno da agressividade. Mensurar o fenômeno da agressividade necessariamente significa quantificá-lo. Né? Então, quando a gente trabalha com mensuração, a gente está falando de medir, de medição, do quanto. E quando eu falo de quanto, gente, não necessariamente, na verdade é até sim, mas falando de fenômenos psicológicos especificamente, às vezes a gente não consegue definir num número exato.
Como assim? Eu não consigo definir que a agressividade da pessoa está em número 10. Às vezes, dependendo do teste do instrumento, né, a gente define como muito agressivo, pouco agressivo, tendência à agressividade, entendeu? Existem alguns testes que a mensuração se dá dessa forma, mas não deixa de ser mensuração, porque de qualquer forma, a gente está medindo, a gente está efetuando essa medida aí, né? Seja ela teórica, seja ela apenas por hipóteses, ou seja ela através de números. Um momentinho que eu me perdi aqui. A mensuração, gente, ela é fundamental, né? Novamente, a gente retorna aquelas críticas que existem, né? De, será que o número, a gente pode usar número em psicologia? Será que a gente pode definir fenômenos que são psicológicos, que a gente não consegue observar através de números? Como que eu posso me definir a personalidade de uma pessoa através de um número, através disso tudo? Mas percebam que a utilização dos números para as medidas, elas facilitam o nosso trabalho. Eu sei que a gente não consegue centrar e fechar um determinado fenômeno em um número, porque, como a gente já tinha visto na aula retrasada, né, antes da aula de TCT e TRI, existem problemas de representação quando a gente passa o número para o fenômeno, né? A gente não consegue igualar eles ao máximo. Mas se a gente ficar sempre nesse questionamento, a gente não consegue, só que em estatística a gente sempre trabalha com probabilidade, a gente sempre trabalha com uma medida que a gente sabe que ela é segura, mas a gente sabe que tem ali a sua variância e tudo bem, contanto que essa variância esteja exposta e esteja controlada de alguma forma. Então, os números, eles facilitam o nosso trabalho a maior parte das vezes. Esses números, eles não servem. Gente, tirem isso da cabeça de vocês, que teste, instrumento, medida, matemática, psicologia só serve para fechar seres humanos em caixas. Depende do quê? De como que você vai usar esses dados, entendeu? Depende de como que a pessoa que está aplicando, qual é o objetivo dessa pessoa, qual é o objetivo dessa aplicação, né? Por que essa pessoa está usando essa medida e de que forma que ela está usando? Agora, se o objetivo da pessoa for categorizar apenas, colocar a pessoa ali em uma restrição, estereotipar determinada classe de pessoas, aí a gente fala que sim, está sendo usado para colocar uma pessoa dentro de uma caixa ali, um vidro, etc. Até porque, gente, eu já deixei vocês muito cientes disso, de que o resultado dos instrumentos de testes, né, psicométricos ou projetivos, eles não são definitivos. Eles não são algo que dizem a verdade absoluta sobre a pessoa. A gente está mensurando algo que por muitas vezes é modificável. A gente está mensurando algo com ali a sua porcentagem de erro. Então, a gente precisa tirar da cabeça que testes são absolutos. A gente sempre tem que atrelar esses instrumentos a várias outras fontes de informação, seja ela observação, seja ela entrevista, seja ela conversa, né? Mas é importante a gente ter isso na cabeça, ok? Mas é sempre aquela história, a gente nunca pode ir ou de um extremo ou para outro extremo, né? Ou o extremo não uso por causa disso, ou então o uso porque é super, super incrível, é o que nos dá a verdade. Não, calma aí, nenhuma nem outra. São coisas complementares e não distintas, certo? Professora? Oi. Existe uma ferramenta que foi apresentada por um professor doutor, que ela faz essa junção, né, de você avaliar aspectos qualitativos, transformando eles em quantitativos, para que você tenha um apoio na tomada de decisão. E como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso usando a teoria que nós chamamos de 6 chapéus, onde cada tipo de resolução de problema você coloca um chapéu. Você coloca o chapéu do gerente, você coloca o chapéu do colaborador, você monta a dinâmica dessa forma, você quantifica os níveis numa escala de Likert, né? Uhum. E aí depois você junta, por exemplo, num corpo diretor, você junta todo mundo que está ali apto a participar daquela tomada de decisão, faz a reunião de conciliação, né, que é entrar no consenso, porque essa ferramenta no final, ela diz
né, em números, dentro daquele conjunto que está sendo avaliado, qual é a melhor decisão para se tomar, entendeu? Então, assim, é bem isso que você está falando, que nós pegamos tudo que nós queremos avaliar qualitativamente, né, que são as impressões que a pessoa tem dentro da organização, transforma em números, faz toda a estatística em números, chega na resolução do problema e ainda faz a avaliação de conciliação. É uma ferramenta bem interessante, feita por um PhD lá da Unisul de Santa Catarina. Muito bacana mesmo. Um exemplo que se parece bastante com esse que você está dando, Márcia, é o exemplo que eu estou passando agora, recentemente, no SESI. Foi necessitado, foi pedido para que eu realizasse, né? Na verdade, tudo começou o seguinte, eu vou contar a história para vocês. Tudo começou, essa empresa mandou uma proposta de avaliação de riscos psicossociais. Opa, vamos lá, é comigo. Vamos ver o que esse pessoal tá propondo aí, gente. Estou ansiosíssima para usar meus conhecimentos aqui que eu estou adquirindo. Beleza. Quando eu fui olhar a proposta, na proposta tinha descrito o quê? Que eles queriam que eu fizesse uma avaliação de riscos psicossociais do trabalho através de um questionário de psiquiatria, que era um questionário para delimitação e para definição de transtorno mental. E na realidade nem era para definição, era só para dizer se a pessoa tinha probabilidade ou não de ter um transtorno mental. E era um questionário com 20 perguntas e eram perguntas tipo bem simples, sabe? Você sente dor de cabeça frequentemente e tal. Aí eu falei, não é possível, gente, não é possível, mas tudo bem. Dessa solicitação eu não reclamei, porque eles não têm psicólogo lá, então provavelmente eles acreditaram, né, que se avaliava riscos psicossociais dessa forma, né? Ai, socorro. Pontada no peito. Será que estou tendo um infarto? Tá. Aí, beleza. Aí eu fui conversar com a minha chefe e falei, olha, seguinte, vamos lá, né? Não é assim que a gente avalia psicossocialmente um local. E aí eu fui explicar para minha chefe todas as coisas que estavam envolvidas em um diagnóstico organizacional, todas as coisas que influenciavam ali dentro do ambiente de trabalho. A gente tem coisas que são individuais, tem coisas que são do âmbito coletivo, e todas essas coisas deveriam ser levadas em consideração para a gente ver se o trabalho está ou não sobre riscos psicossociais e tal. Aí eu falei, vou fazer um projeto aqui, bonitinho, pra gente delimitar o que a gente pode estar fazendo ou não. Fui lá, olha, gente, nesses momentos eu me sinto uma grande avaliadora psicológica, quase chorei quando eu terminei o projeto. Fui lá, né, fiz várias leituras de vários artigos, né, falando sobre riscos psicossociais do trabalho. Encontrei os fatores em comum que esses artigos falam sobre, né, o que são riscos, o que implica os riscos psicossociais do trabalho. Então, fatores estresse, fatores de clima organizacional, fatores de gerências, de lideranças enfraquecidas, comunicação que não é estabelecida de forma ok, beleza. Fechei esses fatores aqui, bonitinho, lindíssimo. Aí eu peguei, delimitei esses fatores, fui na lista. Aí eu fui pesquisar artigos sobre as medidas desses fatores. O que normalmente as pessoas utilizam para medir esses fatores aí dos riscos psicossociais. E aí vamos lá, aí vamos de escala, vamos de instrumento, taca ali instrumento. Fui no site do SATEPSI, vi os instrumentos favoráveis que estavam lá dentro das escalas organizacionais e não organizacionais, né? Por exemplo, um instrumento que é muito bacana para a gente falar de gerência, né, de competência, etc., é o inventário de habilidades sociais, né, que ele nos traz algumas respostas, se a pessoa é uma pessoa muito comunicativa, se é uma pessoa que é inibida, etc., né? E eu achei muito bacana, eu coloquei lá como opcional, né, pra gente conseguir de alguma forma avaliar as gerências, se elas tinham as competências necessárias e as que estavam enfraquecidas que pudessem trabalhar. Coloquei uns 4 instrumentos lá. Coloquei 4 instrumentos, né? A escala de clima organizacional, escala de qualidade de vida no trabalho,
e a escala de vulnerabilidade ao estresse. E como opcional, coloquei o inventário de habilidades sociais. Atrelado a isso, a entrevista e observação ao ambiente de trabalho, né? Então, inicialmente, antes da aplicação desses instrumentos, que inclusive pode ser coletiva, né? A realização de visitações à empresa, conversa com os colaboradores, conversa com os gestores para delimitar ali e para a gente conseguir agregar essas informações. Depois dessas visitações, a aplicação dos instrumentos. Depois da aplicação desses instrumentos, a análise dos dados coletivamente, conjunto, junta entrevista, junta ali tudo, junta com os dados estatísticos, fecha numa conclusão. A partir dessa conclusão gera um relatório. A partir desse relatório monta um plano de ação. Gente, lindo, a coisa mais linda. Eu chorei. Foram anos de sofrimento para eu conseguir finalizar, fechar isso aí. E aí, eu fui lá, né, fiz o orçamento, gente. Olha só, aí pra vocês verem, né, como que um psicólogo que faz avaliação psicológica ganha razoavelmente bem. Inicialmente, né, na verdade, bem por cima, muito provavelmente o SESI vai dar uma subida no valor, o orçamento ficou em R$3.000. Só que, se vocês pararem pra pensar, na verdade, R$3.000 tá um valor bem baixo, né? Agora que eu parei pra pensar, são no mínimo 3 meses de trabalho aí na empresa, né? Entre entrevistas, aplicação de instrumentos, análise desses instrumentos, elaboração de plano de ação, são uns 3 meses aí de trabalho, né? Então, assim, percebam que não é só você aplicar um instrumento e tentar tirar uma conclusão dali. Percebam que tem uma demanda, né? Só da demanda da empresa, só da empresa ter chegado e falado que precisava avaliar riscos psicossociais, alguma coisa você tira daí, né? Beleza. E detalhe que na mesma proposta eles tinham pedido também alguns webinários sobre estresse. Aí eu falei, alguma coisa de errado, algo de errado não está certo aí nessa empresa. Então vamos lá. Então percebam que apesar da gente falar de matemática, de estatística, de dados quantitativos, porque a partir desses dados quantitativos que eu vou ter embasamento suficiente para falar sobre intervenção, né, para dizer que, a gente percebeu que os seus trabalhadores estão muito vulneráveis ao estresse. A gente percebeu que os seus trabalhadores não estão conseguindo conciliar o trabalho de casa com o trabalho aqui na empresa. Né? A gente percebeu, e aí, a partir desses dados quantificativos, a gente vai falar de qualidade, a gente vai falar de intervenção. Então, percebam que é uma junção. Eu não consigo fazer uma coisa sozinha da outra. Elas sempre têm que estar juntas, né? E tudo isso eu estou falando para quê? Para relembrar a vocês o valor de a gente conciliar essas duas visões, de a gente conciliar tanto a matemática, o valor, a atribuição de números a fenômenos, quanto a parte mais observacional, a parte mais de contato com o outro e de avaliação de história de vida, de percepções que esses trabalhadores têm sobre o seu trabalho e etc. Inclusive, gente, hoje eu estava estudando um instrumento, né, que é o próximo módulo da minha pós, que é um instrumento que eu achei muito bacana, que é um instrumento chamado Human Guide. Eu vou escrever aqui porque eu sou péssima em falar inglês em público e individualmente sozinha, gente, no curso de inglês, menina, a própria fluência. Human Guide, é esse aí. Esse é um instrumento muito bacana de avaliação de personalidade, de competências e de pulsões. Ele é um instrumento psicanalítico, ele é baseado em algumas teorias psicanalíticas. E ele é um instrumento que ele é muito usado em contratação, seleção e recrutamento, né, de trabalho. E ele leva exatamente a questão das pulsões, né? O que motiva as suas escolhas, o que motiva as suas decisões. Então, ele utiliza disso para, de alguma forma, ver se você, por exemplo, está apto a uma determinada função, né? E aí ele vai te fazer várias perguntinhas e você vai respondendo, e aí depois ele vai te dar uma barrinha, né, para dizer em qual sentido você tá. Vocês querem que eu mostre para vocês, gente? Segredo. Eu vou até parar a gravação aqui, porque eu vou mostrar os dados do instrumento. Vocês querem que eu mostre para vocês?